Olá, professor! Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre o livro Borboletas na Chuva, de Neuza Sorrente. Formada em letras e mestre em língua portuguesa, a mineira Neuza Sorrente trabalhou mais de 20 anos como professora e agora trabalha com cursos, oficinas e palestras. Apaixonada por literatura, é autora de mais de 30 títulos dos mais variados gêneros na área de literatura infantil e juvenil. O livro Borboletas na Chuva mescla elementos biográficos com outros que esqueceram de acontecer, como diz a autora a respeito da própria obra. O enredo, que conta a vida de Estela, uma menina que está saindo da infância e entrando na adolescência, permite que os alunos, também adolescentes, se identifiquem com as descobertas e dificuldades vividas pela protagonista. Por narrar as lembranças da narradora a respeito de Estela e sua família, abordando de maneira poética as relações familiares, pertence ao gênero Memórias. As questões que envolvem a adolescência, como o conflito com pais e educadores, também são abordadas a partir de Pedro, irmão de Estela, e seus amigos. Assim, o livro é adequado à categoria 2, para alunos de 8º e 9º anos, e ao tema Conflitos na Adolescência. Por meio dessa leitura, os alunos dos anos finais do ensino fundamental podem refletir a respeito de seus sentimentos e de suas relações, parte essencial de sua humanização. Dessa forma, a leitura do livro, bem como o trabalho pedagógico aqui proposto, estão em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sobretudo no que diz respeito à competência 1, específica de linguagens para o ensino fundamental. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Professor, comece a aproximação da leitura pedindo aos alunos que folheiem o livro, observem a capa, as ilustrações, relacionando-as com o título e, com base nesse primeiro contato, peça a eles que formulem hipóteses sobre a história que vão ler. Caso eles não percebam, chame a atenção para as linhas tracejadas que se cruzam e imitam o voo de uma borboleta. Na sequência, observe com eles a quarta capa e pergunte para eles o que eles entendem por uma infância típica de cidade do interior. Depois retome a imagem de linhas cruzadas e como elas se relacionam com a expressão desenrolar dos fios, explorando o sentido de resolvendo problemas. Pergunte a eles de quais temas eles acreditam que o livro vai abordar. Espera-se que falem sobre amizade, sentimentos, a vida simples, as surpresas e imprevistos. Leia com os alunos os 3 primeiros parágrafos e pergunte a eles sobre a relação entre a narradora e a protagonista Estela. Chame a atenção também para 2 imagens metafóricas. A primeira diz: esta história que vou contar é comprida e se mistura a muitas outras. Parece mais um rolo emaranhado de barbante que vai se desenrolando morro abaixo, deixando à mostra alguns nós. E a segunda: a vida é costureira, corta, alinhava, costura, desmancha, conserta, costura de novo, arremata os fios, esquece uns soltos. Procure interpretar essas imagens, perguntando aos alunos por que a vida seria um emaranhado de barbante. Quais seriam os nós, mesmo quando se desfaz o emaranhado, e o que de concreto da vida se relaciona com a profissão de costureira? Peço aos alunos que anotem as hipóteses levantadas para que depois da leitura eles confirmem ou não suas impressões. Professor, depois de lida a obra, peço aos alunos que retomem as anotações e comparem as hipóteses levantadas antes da leitura e comentem as confirmações e diferenças entre o que eles imaginavam e o enredo. Após esse momento, estimule uma discussão sobre os temas sentimentos e amizade, sugeridos pela leitura da obra. Pergunte a eles se têm irmãos e como é a relação entre eles. Abra espaço para que eles falem sobre os sentimentos deles envolvidos no processo de transição entre a infância e a adolescência e como a leitura do livro tocou nesses assuntos. Pergunte se eles se identificaram em algum momento com os dramas e situações vivenciados pela ficção. Em seguida, retome o nome do livro. Pergunte aos alunos como eles interpretam esse título após a leitura da obra. Todos devem perceber que as borboletas representam a infância e a juventude, enquanto a chuva representa os momentos de dificuldades. O fato de as borboletas estarem na chuva mostra esse momento de transição. Introduza a discussão sobre a estrutura narrativa, orientando os alunos com base em algumas perguntas, como essas sugeridas. Peça a eles que relacionem os principais personagens e que digam quais as suas principais características na narrativa.
Estimule-os a falar sobre Maria Marta, seu Rodolfo, Estela, Germano, Joel e o tio Renzo. Ao longo da narrativa há indícios de quem é a narradora. Peça que os alunos digam quem é essa narradora e de que forma ela se revela ao longo do enredo. Pergunte também como fica a relação da protagonista com a narradora no final da história. O clímax é o momento de maior tensão narrativa. Pergunte qual é esse momento em Borboletas na Chuva e quais são as consequências desse acontecimento. Releia para os alunos os 2 últimos parágrafos do livro. Estimule-os então a pensar e a dizer o que as imagens criadas podem significar. Desde o título, o livro Borboletas na Chuva é rico em metáforas. Retome com os alunos essa figura de linguagem e depois peça a eles que interpretem as metáforas dos seguintes trechos. Tudo o que vivemos vai sendo guardado num caixote mágico imenso, enrolado em jornal com cuidado, como as louças de M&M antes da chegada da cristaleira. Com o tempo, taças, copos, bules e jarros se livram da proteção do papel velho e acordam nossa memória. Nesse trecho, a narradora refere-se ao fato de as lembranças poderem ser guardadas com cuidado e bem protegidas. Com o tempo, no entanto, elas voltam à memória. Nossa infância, cheirando a rosa e a jasmim, ia desenhando arabescos na poeira do tempo, mas bem devagar. A infância traz, segundo a narradora, boas lembranças, como o cheiro de rosas e de jasmim. E os acontecimentos da vida entrelaçam-se formando bonitas imagens como as de arabescos. Outro recurso formal bastante presente no livro é o discurso indireto livre. Retome com os alunos os tipos de discurso, direto, indireto e indireto livre, e depois peça que eles analisem o trecho lido a seguir, identificando e interpretando o uso do discurso indireto livre. Cada vez mais tio Renzo ficava pensativo, com o olhar perdido no vazio. A mão ora no queixo, ora na orelha cheia de cravos. Não sabia se falava com Germano sobre o Joel, se contava direto para o seu Rodolfo que tinha se passado com a Estela enquanto eles estiveram fora. Será que aquele baita susto teria traumatizado a menina? O que ela estaria sentindo agora? Como se nota quando o tio Renzo diz: será que aquele baita susto teria traumatizado a menina? O que ela estaria sentindo agora? As falas não estão separadas da fala da narradora. O emprego do discurso indireto livre torna a narrativa mais dinâmica, já que é uma continuidade entre as falas. O circo da cidade, onde se ambienta o livro, é um lugar importante para o entretenimento. Propõe uma pesquisa interdisciplinar com os professores de História e de Arte para estudar as origens do circo e o problema ético da utilização de animais nas apresentações dos espetáculos. Hoje existe uma modernização da atividade circense, como o Circo Imperial da China, focado no espetáculo visual e em superações físicas, como acrobacias e contorcionismo. Nesse tipo de circo, tudo é diferenciado: figurino, cenário, a música, a iluminação, mas principalmente a não utilização de animais nas apresentações. Continuando a discussão sobre o uso de animais em apresentações, propõe a escrita de um texto dissertativo argumentativo e desenvolva o tema a partir do texto dos alunos, explicando o que é a tese, a argumentação e a conclusão. Após escreverem o texto, sugira a troca entre os alunos das redações para que haja sugestões e correções gramaticais entre si. Depois propõe uma reescrita com as correções necessárias. É isso aí, professor. Espero que essa videoaula possa enriquecer ainda mais o seu trabalho com a obra Borboletas na Chuva. Uma boa aula!